Boa noite, gente. Esperar a Helene chegar. Boa noite. Vou esperar a Helene chegar, tá, gente? Já atrasou um pouquinho, mas agora estamos aqui, ó. Boa noite. Tô mandando mensagem pra ela. A gente tá dando algum erro aqui. Deixa eu ver o que que aconteceu. Ó, ela chegou, gente. Amiga, já aceitei o convite, tá? Deixa eu ver o que houve. Hum, Não sei por que tá vindo, não tá vindo. Eu vou fechar lá e vou abrir de novo. Vamos ver se vai agora. Aê! Aê, deu E certo! aí, Lu, conseguimos! Boa noite! Boa noite, como que você está? Ansiosa, como sempre. Muito bom! Muito obrigada pelo seu convite, obrigada a você, seu esposo também, parabéns pela iniciativa de vocês, um projeto muito bacana mesmo. Ai, uma grande honra ter você aqui, né? Boa Você é honra é nossa toda minha. referência de Sibila. Eu fiquei sem graça, gente. Assume o título. Muito obrigada, muito obrigada. Helene, vou pedir para você se apresentar para as pessoas, para os seguidores que não te conhecem. Quem é você? Como começou sua jornada? Como a Sibila chega na tua vida? Então vamos lá. Meu nome é Helene Bianconi. Eu tenho 12 anos na cartomancia, sou professora de cartomancia também, sou magista também, sou praticante de bruxaria tradicional. E a minha jornada, ela começou num momento muito diferente da minha vida. Eu já participava de uma ordem iniciática, quando a gente cruza ali o caminho dos mistérios, a gente acaba caindo no tarô e toda a sua simbologia. E foi num período, Lu, que eu estava grávida do meu primeiro filho. E aí um dia meu marido ele falou: "O que que você quer ganhar de presente de aniversário?" Eu falei: "Ah, eu quero um tarô." Aí fui sem pretensão. Eu já gostava muito, minha família ama, porque a gente sempre teve conectado com essa atmosfera.
Então eu comecei a estudar, mas eu senti a necessidade no começo de me aprofundar muito, assim, sabe? Eu achava muitas coisas que eu lia, eu não conseguia absorver. Então eu fui atrás de um professor, eu tenho essa mania de buscar alguém que eu acho que vai me ensinar algo que eu vou conseguir absorver ali, e eu procurei o professor Constantino, que é o dono do Clube do Tarot. E ali eu aprendi com ele, e aquela turma foi maravilhosa, porque a gente passou um ano juntos, assim, e só depois disso que eu fui trabalhar como cartomante. Então eu comecei no tarô. Depois do tarô vieram as outras cartomancias. Um processo longo, né? Longo, longo. Muito longo, sacrificante, porque eu tive 2 filhos. Meu professor de Vera Sibila Italiana, que foi meu mestre, de outras artes também, faleceu na pandemia, o Petros, uma vítima da pandemia, querida. Então, a minha história tem história forte, com raízes. Então, eu sou Uma longa orgulhosa do jornada. caminho que eu consegui trilhar. Amigo, uma curiosidade, a Sibila tá ligada com a sua tradição familiar? Não, Não. não, não está. Que interessante, achei que tinha conexões. Não tem, não tem. Pode ter alguma conexão referente ao local, os locais, né? Que o Vera Sibila ali deu uma expandida por parte paterna, mas não tem. Legal. Ó, começando os tópicos para mim não te agarrar. Bom, eu Movimento, fiz umas anotações aqui, eu vou abrir também para não sair do eixo aqui, pode falar. movimento cartomântico do século XIX. Como que foi consolidado e quais são os principais marcos desse período? Eu amo, amo, amo essa parte da história, sabe, Lu? Porque, gente, o movimento cartomântico, oracular, ordens iniciáticas, até ali é um momento pré-bruxaria moderna que a gente conhece hoje, né? E começou tudo ali naquele momento, naquele movimento de revolução industrial, revolução francesa. Então, o Vera Sibila Italiana, ele surge no meio desse contexto, tá? Então, a gente fala que o Vera Sibila Italiana, ele é um baralho popular, ele é um baralho do cotidiano, mas naquela época ele era um instrumento de entretenimento aristocrático, da galera que tinha, né, gente? E por quê? Porque era uma galera muito conectada com a arte, tanto, né, que a ideia de daquele boom do iluminismo veio através desses pensadores também, como modo, né, de diminuir o poder da igreja, da monarquia também. Então começaram a ter o movimento científico, depois com o romantismo, aí a gente volta para a questão oracular. Então, para mim, o grande marco é o seguinte, Lu, é que os baralhos, eles são instrumentos que marcaram épocas e eras importantes da humanidade. E você vê que eles nos acompanham até hoje. Então, quantas coisas que foram feitas lá atrás e que ficaram lá atrás, né? O baralho não, a cartomancia não, e algumas magias também, sistemas mágicos também se perpetuam até os dias de hoje. Então, para mim, a grande consolidação desse baralho é exatamente pelo fato de que é um baralho que tem centenas de anos, mas a sua iconografia permite que essa iconografia seja adaptada aos dias de hoje. Então, eu acho que é isso que faz com que esse baralho e outros baralhos também consigam ser utilizados nos dias de hoje. E você acha que esse período lá atrás influenciou ou influencia até hoje o movimento oracular? Demais, demais. Eu ainda penso que se não tivesse esse movimento, o que, que seria da gente? Né? Porque foi uma época dos grandes pensadores. Então, Sim. grande parte das literaturas que nós temos
em diversas ramificações dentro da nossa atmosfera surgiram dessa época. Claro que foram se aperfeiçoando, algumas teses foram caindo durante o tempo, mas essa época, para mim, eu considero ela crucial. É tão importante, né? Às vezes eu me pego pensando e até olhando assim, não com um olhar crítico, mas observador mesmo. Quantas pessoas hoje têm contato com o tarô, né? Principalmente do White, que se popularizou muito, mas nunca leram, por exemplo, um livro dele, de saber como aquilo foi construído, como é aquela interpretação. É verdade. E a mente dele, e todo esse movimento Golden Dawn, né, vem toda essa época, né? Século XIX, que foi alimentado pelo século XVIII também. Então é muito importante. Eu acho que quem quer se aprofundar na cartomancia, quem quer cruzar esse tempo, espaço de somente ler, prever, quer se aprofundar, precisa dar uma voltada lá atrás. E eu comentei isso com os meus alunos hoje em dia. Eu acho que isso aqui vai até responder uma pergunta sua, sabe, Lu? A gente está numa época que a cartomancia, o Vera Sibila agora, então, virou um morango do amor. Sim, sim, E sim. aí, o que que acontece? Tem muita gente se auto-intitulando especialista. É. O rei da cartomancia, a rainha da cartomancia, mas não estudou a parte histórica. E eu vou te dizer uma coisa, além de tudo, eu sou historiadora também, estudante de psicanálise, e muita coisa vai cair por terra, ainda mais no nicho do Vera Sibila. Por quê? Academicamente falando, o tarô é bem estruturado. Ele teve muitos séculos holofote voltado para ele, muitas décadas também. O Lenormand também, o Vera Sibila não. Então meio que virou uma terra sem lei. Então por isso que você olha no TikTok, você olha no Instagram, é a aplicação de marketing digital que faz com que você tenha que ter autoridade no seu nicho, então você tem que colocar no seu nome que você é o fulano de tal especialista daquilo. Hum. Mas aí eu te pergunto, um baralho que durante muito tempo foi ensinado de modo oral, cada região deu a sua atribuição para você ver, tem uma carta aqui que é a carta do orgulho. Nós temos autores que eu vou mostrar para as pessoas que não conhecem. A gente conhece, né, Lu? Mas tem gente que não conhece. A carta do orgulho, para alguns autores de Vera Sibila italiana, ela é chamada de carta talismã. Eu tenho um livro da década de 70 e que a autora fala que essa carta é a carta talismã do baralho. E que aonde ela entra, ali, ela acaba com os malefícios que ali tem. Outros autores não acreditam nisso. Mas por quê? Porque durante muito tempo esse baralho permaneceu sendo passado via a oralidade. E é Agora muito que difícil achar material sobre ele, que eu lembro quando eu vi o Sibilo, eu fiquei encantada. Eu tive uma fase assim de loucura do tarô, né? Tudo que é deck eu queria ter, queria comprar. E quando eu vi o Sibilo que chegou, eu falei, gente, é muito diferente. é Aí eu muito fui pra diferente. Vitória, a da Aurora Sagrada, falei, me ajuda, pelo amor de Deus, que é diferente assim de tudo que eu já tinha visto. A maioria dos livros que eu tenho são italianos. Italianos, húngaros, porque realmente o que o brasileiro mais conheceu foi de uma mulher que ninguém, eu não vou citar o nome dela, porque para a gente não ter problema, mas que ninguém não conhece ela, não sabe da existência dela, a gente acha que é um pseudônimo de alguém que criou esse livro e PDF circula na rede aí, já é antigo, tá, gente? Não é de agora, não. Então, que nem eu falo para você, muita coisa ainda vai cair assim por terra, porque tem muita coisa ainda para descobrir, para consolidar, para aglutinar, e a gente está chegando lá. Em algum momento, a gente vai conseguir reunir tudo isso aqui.
Isso é importante. Acredito que será um grande marco. Helene, você vê muita diferença da prática oracular, né? Das oraculistas de hoje, da modernidade, com as antigas? Como que isso mudou ao longo dos séculos? Boa pergunta. Isso não mudou só de acordo com os séculos. Se você parar para analisar a história da cartomancia no Brasil, você vai compreender como isso muda constantemente. Então, eu acredito que quando deu o ano 2000, a gente teve uma virada, ainda mais com a era da tecnologia. A necessidade de higienizar, de você se desvincular da cartomante do poste, da cartomante da rua, da cigana que lê sua mão. Para quem queria transformar isso aqui numa profissão e não ser estigmatizado, foi muito latente. Então, o que, que acontece? Dos anos 2000 para trás, então entenda-se que isso a gente volta até lá na época da origem desse baralho. Eu acredito que na leitura as cartomantes permitiam que o lado espiritual e a intuição, o lado mágico, folclórico, ele fluísse mais. Porém, como eu te disse, houve uma necessidade que surgiu e a gente pôde ver isso até pouco tempo, e a gente ainda vê esses movimentos dessa higienização, de não querer se vincular àquele tipo de cartomante da rua, do poste, sabe? E que acabou, a leitura ela deixou de ser mais espiritualizada, mais canalizada, e ela passou a ser uma leitura mais técnica, e eu diria até matemática. E por quê? No Vera Sibila, eu vejo que as pessoas têm muita necessidade de querer aprender combinações. Então, gente, nem sempre 1 mais 1 vai ser 2 na cartomancia. Isso aqui não é matemática, é uma dança. Então, a gente tem que entender que as pessoas que nos procuram não entendem nada da nossa profissão. Então, elas querem uma previsão. Então, para que a gente vai querer ser tão matemático assim para não se igualar se no fundo o que o cliente quer é que a gente seja daquele jeito? Então, tem sim uma grande diferença aí de épocas, mas que eu acho que agora a gente vem resgatando um pouquinho mais isso daí. Eu acredito que hoje as pessoas estão conseguindo assim, entender que tem uma necessidade estrutural de conhecer a origem daquilo ali e dá para associar com as suas práticas também, com a intuição, espiritualidade também, que parecia algo que estava meio distinto. Sim, você disse tudo. A gente está conseguindo unificar isso daí, dar uma estruturada, para a gente também não viajar na maionese na hora de ler uma carta, né? Não deturpar o significado, mas uma coisa é deturpar. Outra coisa é a gente estudar, aprender a base, mas conforme nós vamos adquirindo experiência, trazendo nossas próprias atribuições. Isso é importante. E isso é o que vai fazer com que cada cartomante tenha o seu diferencial. E é um ponto muito importante também esse que você traz, que muita gente acha assim, ai, eu li 3, 4 livros de tarô, então agora eu sou uma taróloga exímia. Gente, é uma caminhada que a gente aprende todo dia, todo dia, todo dia. E é cansativo, né, Lô? É, É exaustivo, é cansativo. As coisas não são tão bonitas assim como parece em rede social. Por exemplo, eu tô sem dormir aqui. Eu tô eu tô... virada. Que a gente se falou de madrugada, não se falou? Então, Ah, eu tô sou a virada, eu tô sem dormir. Eu rainha. tava subindo vídeo para os meus alunos 4 horas da manhã. Aí eu fui conseguir dormir 6 horas, mas 7 horas a minha faxineira chegou, eu já não consegui mais. Aí vai somando o dia e pronto. Daqui a pouco é bom que eu vou dormir cedo hoje, mas eu tô virada e a cartomancia ela exige. E, ô Lu, eu já ouvi de muitas pessoas assim, eu quero ser cartomante. Carol, um beijo para todo mundo que tá aqui assistindo a gente, viu, gente? Obrigada. Já ouvi de pessoas, um dia eu quero viver de cartomancia igual você.
Eu tenho 14 anos de registro em carteira, gente. Eu pago INSS até hoje. Não vou fazer essa besteira de você achar que aqui é oba-oba, tá? Ralei muito, me sacrifiquei muito. Eu trabalhava durante o dia, buscava, meus filhos passavam 12 horas na psicóloga ou no berçário, que hoje é motivo é um tema que eles tratam na psicóloga, é isso. E eu atendia à noite, atendia de sábado, de domingo, até que um dia eu vi que eu conseguia, teve um corte na firma lá, entrei no corte na pandemia, e eu já tinha uma cartela boa de cliente, eu consegui. Porém, as pessoas hoje em dia, elas vendem que você vai ficar rico. É 15 mil reais por mês, estude um Uma mês. vez eu falei isso, uma menina que é cartomante também de Sibila, jovem, promissora, maravilhosa, eu tenho que elogiar o conteúdo dela, que eu não conhecia até então, passei a conhecer depois disso daí, mas eu achei que ela foi muito comigo. Tava uma onda, né, de falar de marketing digital, e eu via uma pessoa postando, eu vou fazer você ganhar 15 mil todo mês. Eu fiquei emputecida, porque eu já dava aula. Como que você vai fazer? Você ganhou, mas como você vai garantir que o seu aluno vai ganhar? Exato. Né? E eu fiz um post. Ela saiu lá da casa dela, casa do cara, e veio na minha página para falar: me mandaram isso. Você está falando de mim? Primeiro, que eu nem conhecia essa menina. Segundo, ela achou que era para ela, porque ela vendia isso. Entende? Gente, é fato isso. Se agora eu te falo, eu conheço tantas pessoas que estão há décadas na cartomancia. Gente assim que viaja o mundo inteiro, sabe? Gente granfina, gente mais velha, que o cliente rico lá do outro lado do mundo fala: vem que eu quero você, eu preciso fazer tal coisa que quero você aqui comigo. Atravessa o oceano, porque isso existe, tá, gente? Muito, tá, gente? É. Aí eu te pergunto, essa pessoa já em algum momento já pensou em criar um curso para ensinar como ficar rico igual eles ficaram? Nunca. Exato. Quem é rico, quem ganha dinheiro mesmo na cartomancia, não expõe. Viu, Vive galera? Aprendam isso. Quem expõe aí, a gente que está querendo vender marketing, não cartomancia. e fica ganhando 15 mil reais por mês com curso, não jogando tarô. É, exatamente. É possível, é possível, é possível todo mundo ganhar 15 mil com qualquer coisa. É possível as pessoas ganhar 15 mil, é, sei lá, vendendo bebida, vendendo jogo, vendendo roupa, vendendo comida. Pode, mas é sorte. Não é todo mundo que vai conseguir. E não é do dia pra noite, né? Não é, gente. Isso aí. Não. Não é do dia para noite, gente. Não caiam nisso, pelo amor de Deus. E aí, o que eu ia falar, Lu, é que é o seguinte: eu, eu fiz muito sacrifício. Então, assim, aí quando aquela pessoa me falou: nossa, mas eu queria viver de cartomancia igual você. Aí ela vivia reclamando: nossa, mas você acredita que uma cliente me mandou mensagem no final de semana? Pô, e a Helene estava atendendo no fim de semana. Pô, ela me mandou fora do horário. A Helene está atendendo fora do horário. Entende como a vida é? É isso. É o dia a dia, né? Quantas vezes, né? Quantas madrugadas a cliente liga, eu preciso de um jogo, e você tá lá. Pô, é o dinheiro da conta da luz, cara. Que você, se você não abrir, você não vai pagar a sua luz. É isso. Exato. E outra, a gente tem que entender que a gente está na profissão, a gente está garimpando o cliente para montar uma cartela. Você vai ter seu momento de lazer, você vai ter seu momento de tranquilidade. Isso aqui não, esse sacrifício não vai ser para sempre. Uma hora a Exato. gente vai poder usufruir disso, mas exige muito da gente também. Dia à noite pesquisando, traduzindo, lendo, é complicado. Tem livro que a gente vai ler e vai falar, que tempo perdido, mas Pois sempre tem é, alguma coisa para extrair. pois é. E tem bastante. E ainda mais agora, né? Época de PDF de inteligência artificial, tá cheio. Eu Obrigada tinha por metade de um livro escrito, Pode né, falar.
Não, eu que te interrompi. Não, eu ia dizer, já peguei livros clássicos, não vou citar qual para não dar polêmica, mas na hora que eu li, eu falei, meu Deus, assim, por que tá falando isso que não tá fazendo sentido? Aí você junta ali com os comentários do tradutor. Eu odeio pegar livro que tem comentário de tradutor, que eu quero ver o que o autor escreveu. É lógico, é. Eu tinha escrito metade de um livro já, só que, meu, tá todo mundo, virou Morango do Amor, Sibila, todo mundo lançando livro, baralho, isso e aquilo. Eu não vou entrar nessa disputa, porque tudo vira disputa no nosso Ah, meio. não, mas você é a nossa rainha do Sibilo, você tem que ter Não, um. futuramente vai vir um bem louco, um livro louco. Eu não quero um livro normalzinho, eu quero um livro que vocês vão levando a risada. Rindo. Eita, travou. Vocês vão Voltou. aprender rindo, Vera Sibila Italiana, igual eu dou aula no meu curso. É rindo que se aprende. Que aí você memoriza, é uma estratégia de memorização. Não Verdade. mais do mesmo, né? Já tá cheio de coisa, por que que eu vou lançar um agora, né? Tá todo mundo falando a mesma coisa, lançando ao mesmo tempo. Deixa a poeira baixar na hora que ela vai. Eu já escrevi um livro de vampiro, vai pro diagramador aí, vai sair o livro de vampiro da Helene. Então, se Olha vocês aí, quiserem ler livro de Cláudio. vampiro, vocês leem aí. Você precisa trocar figurinha com o Cláudio, que ele está escrevendo um tema parecido, que foi o tema de TCC dele. Uau, que maravilha! Muito bom, muito bom. Olha, Kelly, um beijo para você. Quero um livro que dê vontade de sapatear. Vamos sapatear? Me deu vontade de sapatear. Aproveitando, deixa, amiga, em que o Sibila se diferencia dos outros movimentos? Assim, quais são os aspectos que trazem um diferencial para esse baralho? Ô Lu, Sibila é um movimento. Houve um movimento sibilino. Inclusive, o Lenormand, alguns autores acreditam que ele também faz parte das Sibilas. Então, assim, esse movimento sibilino, ele foi um movimento que ele reuniu ali diversas coisas que eu tenho no meu curso. Eu não vou soltar aqui porque a live é Passa junto. maravilhosa, mas é coisa que as pessoas vão pegar, vai pôr num curso delas, e a trouxa aqui não vai ganhar Uhum. R$ 1, né? Bem Mas, isso. gente, eu vou lançar um curso, Lu, de trajetos, rotas da cartomancia para agora, para o ano de 2026, que vai ser muito gostoso. A gente vai dar uma viajada na maionese legal. E eu vou falar um pouco disso, da diferenciação dos sibilas. Para cada região que esse. Ó, o Cláudio rindo. Ele gosta do pronto. Ó, para cada região que esse baralho foi, ou o protótipo do baralho, ele pegou uma característica local. Então, cada local da Europa, gente, ele tem uma característica de jogo. Então, baralhos austro-húngaros tem 32, 36, 39 cartas, germânicos também, espanhóis tem 40 cartas, francês geralmente tem 52, Legal. 54. Então, quando você pega o Vera Sibila italiana, ele é uma Vera Sibila italiana, porém com a base de naipe francesa. Então vai ter um monte, gente, existe um monte de sibila, mas Existe. existe uma caralhada de sibila. Quando eu vi a Alanis postando lá um Sibilo diferente, eu falei, caramba, existe mais de um. Não, existe um monte, mas é um monte mesmo, vocês não têm noção. E tem um motivo por qual existe um monte, que eu vou deixar para a gente falar nesse curso aí, que vem de outros jogos também, Legal. tá? E é muito legal. E por quê? O que, que são esses baralhos de Sibila, Lu? Essa época foi um movimento de pensadores e cultural e esotérico muito forte. Então já existiam as cartas de ensino moral, né? Sim. Que ensinava os vícios, as virtudes, tanto que a gente tem a carta da Constância no Vera Sibila italiana, que é no tarô a carta da força, que é a virtude da fortaleza. Mas a gente tem outras cartas também, esperança também. E temos outras cartas também que falam dos perigos de abuso, né, de algo como desesperado.
Essas eram cartas que a gente chama de cartas de ensinamento moral. Também dentro do Vera Sibila Italiana, a gente tem cartas que trazem dramaturgia, porque nessa época também houve um grande movimento dramatúrgico teatral. Tanto que eu ainda acredito, agora eu vou dar um bug na cabeça de vocês, que Pamela Coleman Smith, ela teve algum contato com algum baralho sibilino, porque não é à toa que ela resolveu nos arcanos menores desenhar esses arcanos, que para mim é uma sibila dentro do tarô. Que massa! É muito louco. E Pamela, ela vem desse movimento também de dramaturgia, é amiga do Bram Stoker, que fez, né, o Drácula, escreveu Drácula. E os baralhos sibilinos, eles estiveram muito presentes nas cortes literárias, através dos saraus literários. Então, você puxava qualquer carta de outra sibila, não necessariamente houvera sibila, mas pode ser Sibila dos Salões, Parlu Sibil, outro livro do destino, outros tipos de sibila também. Ou outros tipos de figura, de cartas, que não necessariamente compunham um baralho, mas que era utilizado e que existe até hoje. Então, se vocês jogarem no Google cartas de ensinamento moral, vocês vão ver que existem cartinhas para crianças e eles vendem isso, que você ensina coisas para criança, mas lógico, repaginado. Então, o Vera Sibila, ele é um conglomerado. Então, ele tem ensinamento moral, mitológico, filosófico, dramatúrgico também. E cada região vai ter. Claro que muitos baralhos de cada região diferente têm a sua similaridade. Então, por exemplo, vai ter carta que vai ter a morte, vai ser o caixão, outros vai ser Thanatos, vai ter a fortuna, que vai ter em vários baralhos, a deusa fortuna. Falsidade, representado pelo gato também. A leveza, a legereza, também vai ter em vários outros baralhos, mas com outros nomes. Helene, isso me leva a duas perguntas. O Sibila pode ser considerado um baralho também esotérico? E assim, eles são complementares entre si ou são totalmente diferentes? O Vera Sibila pode ser considerado, sim, um baralho esotérico, com alto teor de superstição. A gente vê isso pela inserção dos números de loteria, que vem da Smorfia Napolitana, que é o livro de sonhos para jogar na loto italiana, ou tombola, como outras pessoas queiram chamar. Então, é um baralho altamente supersticioso. A outra pergunta, qual que foi mesmo, Lu? Se eles são complementares entre si de alguma forma, ou se são totalmente diferentes. São primos da mesma família, são netos da mesma avó, mas são completamente diferentes. Legal. Quando a gente parte aqui para os maiores erros de interpretação da Sibila, você destacaria assim, três erros clássicos? Nossa, tem um monte. Eu vou começar por um. A gente tá. Agora é novidade aqui na live, hein? Quem assistir essa live aqui vai ter um presente entregue, assim, ó, para vocês. A gente está derrubando algumas teses. Uma delas, pelo tarô, já foi derrubado, que é a obrigatoriedade de você usar carta invertida. A partir de agora, os livros de Sibila que vão ser escritos, pelo menos pelos autores que eu converso, que a gente está sempre em contato, e pesquisadores também. O baralho ele é extremamente inteligente o suficiente para que, se ele quiser apontar alguma carta ali no jogo, um colapso, não precisa sair um himeneu invertido, tem a desgraça. Sim. Né? Então, eu tenho uma aluna que me mandou até esses dias um exemplo e eu mostrei para ela. Foi perfeito, mas eu não vou me recordar agora. Então, a gente está derrubando por tese essa obrigatoriedade do uso de carta invertida. Eu entendo que, se o Vera Sibila Italiana tivesse 30 cartas, só 32, como
por exemplo, o Antica, Sibila Italiana, que tem essa herança já austro-húngara, eu entendo que ler invertida ampliaria assim, o significado. Aí já são 64 significados a mais, aliás, 32 a mais, ou seja, 64 resultados, mas pô, tem 52 cartas, pô, por que eu vou querer dificultar? E aí eu entendo que as pessoas elas buscam uma necessidade de dificultar para mostrar que elas dominam algo difícil. Exato. E isso faz parte da higienização que a gente viu lá atrás. Sim, Eu quero mostrar que o que eu tenho tem técnica, tem um monte de coisa para me diferenciar da cartomante do poste. Pô, exato. mas para que a gente vai fazer isso? Então, não é o que é as cartas invertidas. Carta voltou no? Voltou. Cartas invertidas é uma convenção coletiva e não uma regra. Exato. Eu vi as pessoas comentando aqui, até a Fabi comentou que não usa também carta invertida. Eu tenho pavor. Se eu pegar o meu baralho e tiver invertido, eu tenho que desembaralhar, organizar tudo, porque eu não consigo Eu usar. também, eu também. Cláudio comenta aqui, o símbolo por sincronicidade cai no lugar certo, exatamente. Arrasou, arrasou, é isso mesmo. Outro erro. Cada carta tem, eu já conheci cartomante, tá? Ainda mais de tarô. Que mesmo se você fosse fazer um jogo anual com ele embaralhava você tava uma. Com essa uma carta ele lia seu ano inteirinho, cara. Exato. Ele era babado. Eu entendo que com Vera Sibila italiana dá pra gente fazer isso também, porque cada carta ela tem seu peso. Mas eu brinco que o Vera Sibila é aquela andorinha que sozinha ela não faz verão. Então eu acho que a gente costurar elas devidamente é bacana. Então a gente tem um erro que as pessoas acham que jogo linear não tem regra, não tem pé e cabeça, ele tem segredo, tem pulo do Caramba. gato. Outra coisa, o terceiro erro, poderia elencar um monte aqui, mas o terceiro erro é dentro do Vera Sibila italiana, que eu acredito. Eu não vou tratar como erro, vou tratar como opção, não vou ficar malhando as pessoas, porque cada um vai jogar do jeito que achar bacana. Mas é não utilizar também, que eu não vou falar regra, mas eu vou utilizar essa convenção também, que é das cartas dominantes. Elas trazem para o jogo esse conceito de carta dominante, ele facilita a nossa leitura. Ele não vem para prejudicar, né? Então, o conceito de naipe dominante ele ajuda muito, que é a dominância dos naipes pretos sobre os naipes vermelhos. E quando você vê ali no jogo, você vê que essa predominância ela faz sentido, tanto que, com base nisso, eu crio uma técnica exclusiva de contagem, uma equação que até o aluno que nunca teve contato com Vera Sibila aprendendo, ele consegue dar uma resposta de sim, de não para o consulente, certeira. Que top. É babado forte. Helena, opinião impopular. Você combina baralhos também? Não, não. Eu, eu faço um cálculo, né, com base nos ensinamentos da Mary Greer, que é o cálculo de número natal, arcano temporário, arcano natal, jornada, missão, gosto de trabalhar isso. Então, isso eu faço um relatório para o meu consulente, à parte, ou eu falo para ele no início da conversa, né? Eu falo para ele, está no ano tal, esse ano, segundo o tarô, ele tem uma tendência, né? E como você tem tal arcano natal, você tem que se policiar em tal coisa. Mas na hora de abrir o jogo, eu vou para o Sibila. Ou às vezes, esse me der na telha, se eu vejo que o consulente ele está trazendo muito aspecto do passado que ele quer entender, aí eu abro o simbolon. Legal. Abro o simbolon. Perguntei porque sou a rainha da combinação. Adoro misturar trocentos decks para leitura. Então, você tem uma inteligência. Se eu fizer isso, minha cabeça sai fumaça. A Eu sou mulher não tem limitada inteligência. nesse aspecto. Mas é legal, é legal.
Não é? Tem Porque, coisa que você tá ali com o baralho aberto, pô, aquele baralho ali, se sair determinada carta daquele baralho, vai arrematar o jogo aqui, a gente chega na conclusão. É mó legal, pô. ó, só uma adenda, eu te acho inteligentíssima, tá? Então a senhora nem venha. Ah, obrigada, obrigada. Tô Quais me são os achando, erros hein, ó. recorrentes na comparação de Sibila com outros baralhos? Que muita gente fala assim, ah, o Sibila é italiano. Historicamente, a gente não... É italiano, não. O Sibila é cigano. Então, comparam ali com o Lenormand. E você que tá apta, galera, que tem um conhecimento a mais, sabe que não tem a ver com o Lenormand como pensam. Então, o que que você acha, assim, que são os equívocos recorrentes nessa comparação, de interpretar o Sibila como o Lenormand? Aí a gente vai entrar num ponto que eu ia falar, que eu vou ter que abrir o jogo, vou ter que contar segredos para vocês. Perdão. Ó, o O Lenormand ele vem do jogo da Esperança. O jogo da Esperança ele vem do jogo dos jogos do Ganso da Oca, que eram jogos de tabuleiro. É os baralhos sibirinos também. Mas não existia só um jogo da Oca. Existiam centenas de jogos de tabuleiro. E que você jogava ali e você chegava no fim. Tem um que chama de Oco de Limeneu e de Lamore, que é um jogo de tabuleiro da Oca também. A última casa é o Emeneu. Você entende? Então, a similaridade é a origem, da onde eles vêm. Eles partem do mesmo pressuposto. Né? Então, é uma árvore, tem um tronco. Esse tronco ele tem vários galhos que estão conectados ali pelo mesma base, mesma raiz. Que tem mesma similaridade, porque são baralhos que surgiram na mesma época e na mesma febre, no mesmo mundo. Então, por exemplo, hoje a gente está vendo um monte de baralho sendo feito por inteligência artificial. Sim, sim. O que, que garante que daqui a uns anos a gente também não vai levar isso como um movimento? O movimento dos baralhos artificiais. Você entende? Porque na época foi a ferramenta que tinha disponível para tirar de base. Sim, verdade. Então, nessa época foi isso. Porém, tanto o nome, né, cigano e o nome Sibila é truque de marketing. E eu quero arrancar os cabelos da minha cabeça quando eu vejo alguém falando que o baralho Sibila ele tem esse nome por causa das profetisas, os oráculos vivos, Templo de Delfos, Sibila Sim, de sim, já vi isso Apolo, né? também. Por que, que é Sibila? Porque na época as grandes cartomantes, videntes, elas sim, lá na França e na Europa, elas tiveram apelidos dela de Sibilas. Então, a Lenormand era Sibila parisiense. Então, tinha outras Sibilas ali. Aqui no Brasil, a gente também, no início do século XX, tinham videntes que o apelido delas eram sibilas. Então, por causa dessas mulheres que esses baralhos também tiveram esse nome, né? Dessa febre de você nomear é uma vidente de sibila. É lógico, tem tudo a ver porque uma coisa vai ligando a outra, mas não foi só por causa delas. A gente tem que entender o que vem ali naquele movimento de época. Exato. Ele, qual carta do Sibila que quando você tira, você fala, caraca, essa aqui é a rocha pesadão. De ruim, Também. Ou de bom. Aquela que traz, assim, já aquela energia própria. olha, de bom eu gosto consolante surpresa. Gosto muito dessa carta. Agora, de ruim, quando sai no jogo, eu detesto a carta da desgraça. Idem. Porque a carta da desgraça ela faz eu entender que parte da estrutura que tá ruindo, a culpa é minha. E eu, Caraca. e eu não gosto de estar errada.
Porque o fogo vem de dentro da edificação, não é igual a torre do tarô que vem de fora. Então, Verdade. o problema está vindo de dentro da estrutura, algo foi ocasionado ali por negligência. Então, tem essa diferença aí também. Interessantíssimo. Deixa eu fazer outra pergunta. Fazem muita confusão, inclusive já vi leituras assim medonhas sobre a carta do viúvo e a carta da morte. Ela é assim literal ou pode haver variações igual no tarô, de renovações de ciclo, de recomeços, de fim de uma história para outra, ou ela é totalmente literal naquilo? Eu costumo dizer que morte é morte, a gente fica floreando, né? No tarô, a gente dá uma terapeutizada para dar uma afofada para o cliente sentar. Mas morte é fim. Eu acho que o que vai definir se vai ter renovação é a carta que vem a seguir da carta da morte. Viúvo também. Eu já falei em outro vídeo que eu tenho uma cliente que teve uma perda, ela não conseguiu mais tocar a vida dela, vive à base de remédio, não voltou a trabalhar, 20 anos a mulher nesse jeito. É porque ela perdeu o marido, e aí eu te pergunto, aonde que é a morte ali, a viuvez dela ali, foi renovação, transformação? Exato. Não Não tem. teve, ela continuou ali naquele luto eterno, sabe? Então a gente tem que analisar o que está ao redor, tem que ver o que vem depois daquilo e ajudar o cliente, né? O baralho ele tem essa capacidade de apontar o problema e de dar solução também. Sim, sim, verdade. Helene, assim, com essa transformação cultural ao longo dos tempos, até com a chegada da internet agora, né, que tá esse boom, essa explosão de Sibila, como que você classificaria a notoriedade que esses baralhos estão tendo no movimento presente? Qual seria o motivo dessa notoriedade? O motivo é que nem eu falei, no tarô a gente tem uma estrutura acadêmica, no Lenormand também, no Sibila e nos baralhos sibilinos não. Então fica uma terra sem lei. Então não tem ninguém para te refutar na internet para falar, porra, você tá falando groselha, cara. O TikTok toda hora eu vejo alguém, perfil, pessoa tem 100 mil seguidores ali. Tá fazendo uma arte linda, mas na hora que eu vejo o que ela tá falando é só groselha. Eu não Sim, vou sair de onde eu tô para refutar ninguém, isso é antiético. Mas aí eu vejo um monte de gente aplaudindo. E aí eu te pergunto que tipo de profissional que está aprendendo ali está sendo formado por essa pessoa. sim. Ainda bem que a gente está aí dando curso, né? Futuramente essa galera vem pra gente. Ou não, ou vai querer dar aula para mim. Misericórdia. Acontece com frequência. É. As tendências que podem influenciar a prática atual. O que que você acha que tem de tendência moderna, tendência nos movimentos culturais dia a dia que podem estar influenciando uma leitura, uma interpretação do Sibila na atualidade? Como assim? Não entendi. Por exemplo, naquela época os movimentos sociais viam muito aquela coisa de desvincular ali da Igreja Católica, do catolicismo, daquela coisa quase que opressiva, digamos assim. E isso influenciou na construção e interpretação das cartas de certa forma. Você acredita que essa influência exista nos dias atuais? De como as pessoas vão olhar para aquela carta? Não. Eu acho que naquela época as pessoas elas tinham uma necessidade de ter uma profundidade. Não que hoje algumas pessoas não tenham. Hoje as pessoas estão procurando facilidade. Sim, Pelas sibilas, elas serem cartas que elas são já iconograficamente autoexplicativas, então facilita isso, né? Também a modernização, as redes, a necessidade de ter um baralho novo, porque a galera ficou um pouco saturada de tarô, de baralho cigano sim. também. E te digo mais, eu vou fazer uma profecia aqui. Como cartomante, a gente tem ao lado da vidente. Eu ainda acho que depois do Sibila ainda vão cair em cima do Keeper. Então Baralhinho prepara para o ano de complicado. 2026, que eu tô achando que o Keeper vai ser o novo morango do amor. Por quê? Porque assim
como a iconografia do Vera Sibila, o Keeper também ele vem desenhado com cenas ali, Sim, sim. entende? Então, e também não tem material. Vai ter o quê? O do Ciro Marchetti, de outras pessoas também. Então, pode ser. Não é um problema para mim isso. Mas o problema é ter que lidar com um monte de gente falando merda e a gente tem que trabalhar nessa rede, porque aqui também é a nossa vitrine de trabalho. E principalmente, né, corrigir falhas. Isso é uma coisa bem cansativa que eu acho que todo oraculista enfrenta. Quando pega um cliente que vem com uma interpretação e acha assim, nossa, eu vou morrer, a minha sorte acabou, uma desgraça vai acontecer, e se abre ali o seu baralho, não tem nada daquilo, só, meu Não, Deus. eu vou te falar que no meu curso eu dou aula para muitas pessoas que fizeram curso com outras pessoas também. E eu acredito que vice-versa também. Pessoas que já passaram por mim foram para outros. Então, a primeira coisa que eu falo, sabe, Lu, eu não vou tirar dúvida de coisa que vocês aprenderam com outro professor ou que vocês leram em livros por aí. Do meu curso, eu só vou tirar dúvida com vocês do que eu estou ensinando. Para isso, vocês têm material didático, vocês têm apoio durante o dia inteiro, de fim de semana, tem material gravado, né? Então, é por isso que eu vou me responsabilizar. Agora, por coisa que eles aprendem por aí, eu não me responsabilizo, não. Eu concordo plenamente com você. Tive um problema até recente que a gente conversou no privado. Eu acho assim, o que eu estou ensinando, o que eu estou educando, ok, eu tenho a obrigação, o dever de orientar. Agora, se você pegou uma coisa externa e deu merda segura, porque não é um problema meu. Seguro o rojão. Seguro o rojão, porque eu também não vou invadir o espaço de um outro colega professor. Sim, Não vou, imagina, eles também lutaram. É claro que esse meio aí é todo mundo desunido, né? Todo mundo quer que todo mundo se lasque. Mas eu ainda mantenho um respeito que talvez outras pessoas não tenham comigo. Que eu exato. não falo dessas pessoas, e não incentivo meus alunos se voltarem contra essas pessoas também. Pelo contrário, incentivo meus alunos a valorizar essas pessoas, porque eles também gastaram tempo deles ali. E cada turma, cada professor que eles passaram, eles absorveram alguma coisa boa, você descarta. E por quê, Lu? A gente vive num momento, cara, que a desunião ela se dá muito por quem consome aquele conteúdo. Aí, por exemplo, fez um curso de magia comigo. Aí chega em você e fala de mim. Aí chega na outra fala de você. Então a gente tem como barrar isso daí, essa fomentação. Exato. E se der Tipo, corda, não vem pior. falar para mim de outro colega professor, cara. Se ele ensinou, você não absorveu, eu não quero saber. Eu quero saber do que eu vou te ensinar. Pensamos muito parecido, muito mesmo. Eu acho isso muito deplorável, que vai muito também da cognição do aluno e como que ele interpretou aquilo ali. Mas você sabe também que com a gente as pessoas não pensam assim, né? É, na Mas então, nossa isso vez. aí diz mais delas do que da gente. Verdade, Helene, eu prometi que não ia te segurar. Estamos caminhando para uma hora de live. Arrasamos, hein? Foi excelente. Eu gostaria que você deixasse suas conclusões finais e falasse também dos seus cursos para a galera ir lá ver. Vou falar. Primeiramente, eu vou agradecer você mais uma vez. Seu projeto está maravilhoso, repleto de pessoas magníficas que você tem trazido aqui. A dica que eu vou dar para quem quiser começar na cartomancia, que está aprendendo, vai, mas estude, leva a sério, aprenda, leia livros, faça cursos. O autodidatismo ele é muito lindo. Eu admiro quem se dá bem no autodidatismo, mas é muito importante você compreender a visão de alguém que já trabalha com essa ferramenta há muito tempo, porque ela já passou por algumas situações em consulta com baralho e que você vai poder tirar dúvida quando acontecer com você, né? Então, rede social, outro aviso, rede social, nem tudo que reluz é ouro, tá? Nem tudo que reluz é ouro. E no mais, não entre em grupinhos, não entre em panelinhas,
não falem das pessoas, siga seu caminho, essa é a melhor premissa para você ser um bom profissional. Meu trabalho, eu atendo, dou aulas também, eu estou com uma turma em andamento de Vera Sibila, que dá tempo das pessoas entrarem, acompanharem as aulas que já estão gravadas e as que virão ao vivo também. Ano que vem promete, vou lançar um monte de curso, baralhos novos também, além do Sibila. E é isso aí. Helena, eu quero muito te agradecer, assim, já te falei isso inúmeras vezes, falo publicamente novamente. Para mim, você é a maior referência que a gente tem hoje no Brasil de Sibila. O seu trabalho é super assim alinhado, super ético, você fala com muita coerência, com muita precisão. Dá para ver assim, o amor e a dedicação que você empenha no que você está executando. Isso é muitíssimo admirável. E para mim foi uma grande honra ter você aqui, as pessoas te conhecerem, conhecerem mais o seu trabalho, mais a história que teremos mais lives, se Deus quiser. Ai, com certeza. Você não precisa nem me perguntar, porque o meu sim você já tem. Eu agradeço muito suas palavras e eu também te admiro demais, viu, Lu? Também que estão aqui. Estou super feliz, estou num ambiente muito gostoso, cercada de pessoas muito bacanas. Fiquei muito contente. Gente, gratidão a todo mundo que ficou com a gente até o final. Quem tá aqui no meu perfil não segue a Helene, corre correndo para seguir, para vocês acompanharem tudo. E quem está no meu também, venha seguir a Lu também. Beijo grande, Helene. Bom descanso, gratidão, viu? Obrigada, gente. Para você também. Beijo. Beijo.